Guilherme, março é um mês marcado aí por grande quantidade de ações de marketing e de promoções, porque afinal de contas é o mês do consumidor, né? E também é importante reforçar os direitos, orientar a população e lembrar que informação é uma das principais formas de evitar prejuízos e golpes. Para falar sobre esse assunto e trazer dicas importantes aí para quem compra e também para quem vende, a gente vai conversar agora com o diretor do Procon aqui de Foz, Sidney Calisto. Bom dia, Sidney. Obrigada por estar aqui. Bom dia, é um prazer. Sidney, qual que é a importância do mês do consumidor e por que essa data, que é dia 15, que foi ontem, o dia do consumidor, é tão importante para reforçar a orientação para a população? Sim, educação é muito importante, né? Principalmente, como diretor do Procon, eu tenho percebido que a falta de conhecimentos mínimos tem levado muito consumidor a cair em golpes, né? A não entender bem os seus direitos, né? Então, é sempre importante a gente celebrar essa data. Que tipo de problema mais tem registrado ali no Procon relacionado a essa falta de conhecimento que tem, tipo assim, acendido um alerta? Sim, o principal, número um de reclamações no Procon é com relação a serviços financeiros, né? O que acontece? A pessoa, principalmente o idoso, né, ele comparece nas agências financeiras, né, e solicita um empréstimo. E só o que não é informado é como que se dá esse empréstimo, né? Na realidade, ele acha que faz um empréstimo com um número X de parcelas iguais, né? Mas na realidade ele sai de lá com um cartão de crédito e aquele pagamento mínimo de fatura não corresponde ao pagamento total da fatura mensal. Então significa que ele está pagando apenas, fazendo um empréstimo consignado, né? Ele está pagando apenas uma parcela mínima e está gerando juros e encargos para ele. Então, se ele tivesse conhecimento de que ele tem que tomar um cuidado antes de entrar numa agência bancária e solicitar um empréstimo, ele tem que ler o contrato, e é por isso que a gente sempre alerta nesse sentido com relação aos contratos, né? Você tem que ler e ter certeza do contrato, do serviço que você está pedindo. Essa questão dos empréstimos solicitados por idosos é um problema já recorrente, né? Eu vejo no Procon, a gente sempre fala disso, mas agora você falou uma coisa que me chamou a atenção. Quando ele entra numa agência bancária, hoje em dia a maioria dos idosos que tem esse problema, ele vai até a agência bancária pedir aquele empréstimo ou ainda ocorre muito aquele empréstimo que a pessoa acaba assinando lá sem nem saber do que se trata, Sidney? Infelizmente, o que eu tenho percebido na prática é um vício, né, vamos dizer assim, do brasileiro, né? Ele quer o dinheiro, assina sem ler, né? E a gente tem percebido assim que nós conversamos com nossos idosos consumidores, o atendimento é rápido, acaba em 10, 5 minutos, né? E é algo que não deveria ser terminado tão rápido, né? Assim, porque é um contrato, são várias páginas, você precisa ler e entender. E é interessante ressaltar que os contratos bancários são complexos, até mesmo eu que sou advogado, às vezes eu sinto uma certa dificuldade, imagina um idoso. Sim. Né? Então, infelizmente, a gente tem percebido isso. Essa própria urgência, ela é, de certa forma, proposital para induzir a pessoa ao erro, Sidney? Com certeza. Né? Regra geral, a gente percebe isso, pelo menos nas reclamações que têm chegado no Procon. Né? Infelizmente, uma certa confiança, né? Então o consumidor vai lá, assina, é uma instituição financeira, então é séria, né? Eu não vou ter problemas, né? Então, infelizmente, depois de alguns anos, a pessoa percebe que saiu para pegar um empréstimo de R$ 1.000, hoje está com uma dívida de 10 mil. E você citou aqui, né? Sistema financeiro, no geral, né? Lidera ali as reclamações. E telefonia, como é que está? Porque eu lembro assim que durante anos a Fio, em reclamações contra empresas telefônicas, era o que liderava, né? Como é que está hoje? É o segundo lugar. Infelizmente, né, a telefonia tem dado bastante problema. Diminuiu bastante, mas ainda assim continua dando problema, principalmente com relação à Oi. Né, porque a Oi ela estava passando por um processo de falência, de recuperação judicial, mas ela não conseguiu se recuperar, ela não cumpriu com o plano de recuperação e foi decretada a falência dela. Né? Então, a gente tem percebido, pelo menos com relação à Oi, o serviço de atendimento ao consumidor tem piorado bastante. Então, às vezes, qual é a principal demanda? Né? O consumidor quer sair da Oi e ir para uma outra operadora e, apesar de ter solicitado o pedido, ainda assim a Oi continua enviando as cobranças. Né? Ou seja, uma coisa que tem acontecido comigo com relação à telefonia é eu receber uma mensagem da minha operadora
que é o logo parecidíssima com a da operadora, falando que está sendo desativada por motivo de falência e tal, e está passando para uma outra operadora, pedindo para eu cancelar o meu serviço e já acionar o da outra. E eu fui procurar, não existe isso. E qual que é a orientação para o consumidor? Que eu quase fui isso nisso. Eu falei, provavelmente não, vou procurar melhor, né? Exatamente. Isso provavelmente é um golpe. Então, a recomendação é, se você quer sair da Oi, né, entre no site oficial da Oi, né, e veja quais são os caminhos oficiais. Nunca aceite como verdade um primeiro contato, seja por WhatsApp, por torpedo, né, sempre desconfie. Essa é a recomendação. E se você quer fazer a troca de serviço, né, procure primeiro os canais oficiais da Vivo, ou da Oi, né, no caso. Tá, agora voltando a falar de financiamento, que orientação que você dá? Primeiro, para o idoso que precisa de um financiamento e está pensando em ir até uma agência bancária solicitar isso. E segundo, para aquele idoso que solicitou e está enforcado até o pescoço agora com a dívida. Pois é. A primeira recomendação que eu daria era entrar no site consumidor.gov e tentar fazer se ele reconhecer que a dívida é legal, né? Você foi lá, ele assinou, ele reconhece como verdadeiro, né? Entra no site. Em 20 dias, normalmente, os bancos respondem. Caso ele não consiga algum tipo de acordo, né, ele pode tentar entrar numa ação judicial, né, para tentar rever, discutir os juros. Né? Infelizmente, o PROCON, a gente não temos a capacidade ainda para fazer análise contratual com relação a juros. Né? O máximo que a gente faz ali é verificar se existiu a informação de maneira correta. Mas, infelizmente, até isso é um pouco difícil, porque, veja, idoso não é incapaz, certo? Então, só porque a pessoa fez mais de 60 anos, ela não é uma incapaz, ela tem capacidade jurídica de fazer negócios. Então, a recomendação é que, se precisa fazer, leve alguém, um filho, um tio, um amigo, né, que tenha um pouco mais de conhecimento, ou então, antes mesmo de assinar o contrato, peça uma cópia do contrato e leve para um advogado. Né? Um advogado pode analisar aquela situação e fazer a análise jurídica se vale a pena ou não contratar aquele contrato. E fugir dessa coisa da urgência, né? Exatamente, com certeza. Assim, a educação financeira também seria muito importante, porque assim, se alguém está com urgência, é porque provavelmente não se planejou. Né? E é interessante que interessante ressaltar, existe um site chamado meubolsoemdia.com.br, que é um site financiado pela FEBRABAN e pela Senacom, que ela ensina os consumidores, né, a você ter fazer uma educação financeira, um planejamento financeiro. É muito interessante que a população tome ciência desse site. Já anotei aqui, vou dar uma olhada nisso daí, que é bom, né? A Sim. gente se planejar. Às vezes a gente fala, não tenho tempo para me planejar, mas você vai ver a economia no final. Sim. Vale a pena, né? Com certeza. E nesse mês aí do consumidor, tem muita promoção preocupando vocês ou não? Ainda não chegou nada na minha mesa nesse sentido, né? A gente sempre alerta, né, com relação às promoções, né, para desconfiar de descontos muito grandes. Né? Então, alguém chega e diz, olha, 50%, 90%, desconfie, não clique nas mensagens que você recebe. A gente sempre recomenda verificar nos sites oficiais. E site está dando muita encrenca também, Sidney, ou não? Está funcionando bonitinho? Não, infelizmente, sempre tem. Assim, se você me perguntar, em todas as áreas, assim, sempre vai ter um probleminha. Né? Atualmente, agora está dando muito golpe do advogado falso. Então, o que acontece? O advogado tem a fotinha dele ali no WhatsApp, a pessoa vai, copia aquela foto e entra em contato com o consumidor, né? E passa alguma história ali. No seguinte sentido, olha, você ganhou a ação, basta agora me passar X reais para pagar um alvará que você vai ganhar 100 mil. Né? Infelizmente, as pessoas têm clicado nos links, né? Não repara que é um contato que não está salvo no seu telefone e acaba caindo. Então, é importante que, se você receber uma mensagem do seu advogado e ele disser algo assim, no seguinte sentido, olha, você venceu, precisa pagar custas, algo nesse sentido, o PROCON recomenda que você ligue para o telefone fixo do escritório, né, para confirmar se aquela mensagem é verdadeira, né,
porque prudência nesse caso nunca é demais. Sabe uma coisa que me assusta nesse caso? Como é que esses golpistas têm acesso a todo o processo? Porque eles sabem os teus dados inteiros, o número do processo, em que vara foi, quem julgou. Como é que eles têm acesso a isso, Sidney? É porque, infelizmente, provavelmente os golpistas deve ter alguém que conheça o meio jurídico, porque a maioria desses dados eles são publicados no Diário Oficial da Justiça. Então, consta todos os seus dados lá. Entendeu? Eu mesmo já sofri isso. Eu tinha um processo contra uma empresa de telefonia, eu já tinha até recebido, mas foi uma ação de dano moral, porque colocou meu nome indevidamente no SPC, né? E anos depois entra uma pessoa falando comigo que era de um escritório muito renomado de Minas Gerais, né? Falando, olha, e passou todos os dados, meu nome completo, meu CPF, número do processo, a vara onde estava tramitando, né? E falando, olha, nós estamos aqui entrando em contato com você, o seu processo já está em vias de sair a decisão, só precisa pagar umas custas, né? E mandou um boleto para mim para pagar, né? Eu olhei aquilo, fiquei horrorizado, né? Encaminhei para a OAB tomar as providências, a OAB de Minas, né? Na época, quando eu morava em Juiz de Fora. Mas infelizmente, assim, hoje a gente tem que desconfiar de tudo. Né? Mas eu me pergunto assim, por exemplo, quem está esperando o resultado de um processo, às vezes quer uma grana, a pessoa está lá precisando daquele dinheiro. Exatamente. Aí vem essa resposta, a pessoa nem pensa se é real ou não. Tem que pensar. Infelizmente, você tem uma ideia, olha o nível de paranoia que eu estou. Eu recebi um link, uma amiga, olha, assina esse baixo assinado aqui. Eu falei assim, olha, eu não clico em links. Eu também não. Aí ela mandou um áudio para mim, sou eu, rapaz, não é golpe. Eu falei assim, olha, eu não clico. Eu também não assino, não clico em nada. Eu cheguei a essa conclusão, assim, olha o nível que a gente tem que estar hoje, né? Eu não clico, eu recebo vários telefonemas aqui, eu vejo que não é conhecido meu, não atendo. Nossa, isso é pior, né? A gente está ficando assim. Eu recebo 10 ligações por dia aqui, eu sei que Até para você ver, a gente chamou aqui para falar do Dia do Consumidor, do mês do consumidor, em vez de falar de consumo, a gente está falando em golpe, né? Pois é. Mas é porque os consumidores, infelizmente, acabam caindo, né, nessa situação. Falando agora de compras pela internet, que é uma dúvida que muitas vezes as pessoas têm. Por exemplo, comprou num aplicativo ali de produtos da China, ou comprou num site brasileiro e tudo mais. Sim. Deu algum problema? Como é que funciona? Olha, você tem o direito, né, de devolver até 7 dias, né? Esse é o direito da devolução. Você vai seguir os caminhos assim mais tradicionais. Você primeiro, a gente sempre recomenda tentar administrativamente. Então, por exemplo, um site chinês, você vai e tenta no Fale Conosco lá do site. Pega um número de protocolo, né, e aguarda o atendimento. Não conseguiu? Você pode fazer uma reclamação ali no PROCON. Nós abrimos um processo administrativo e intimamos a empresa a prestar esclarecimentos. Eu só quero deixar claro o seguinte, que novamente caindo em golpe, né? Se o site é um site golpista, não adianta reclamar no PROCON, porque um golpista não vai achar nada. Você não vai achar. Então, novamente, eu insisto, né? Verifique. Existe um site chamado Reclame Aqui. Ele é muito bom e eu recomendo a todos, né? Então, antes de você contratar ou fazer qualquer tipo de compra, pesquisa o nome da empresa e só joga no Google, Reclame Aqui o nome da empresa. E normalmente vai aparecer o histórico daquela empresa. E, por fim, se deu tudo errado, né, uma ação na justiça. E cuidado, porque eu já caí nessa de site, eles vendem uma coisa baratinha lá, um puff para o cachorro e tal, você vai e compra, aí você fala, putz, não recebi, o site, o perfil não existe mais, o site não existe. Aí você fala, não, mas foi pouquinha coisa. Então a gente acaba deixando ir, porque é barato, mas de barato em barato, os caras vão lá e fazem a festa, né? Não, com certeza. Então, infelizmente, a gente tem que ficar assim, redobrar os cuidados na hora da compra. Tem que verificar, principalmente se é site internacional, ver se tem um representante no Brasil, né? Porque se for um site uma ligação direta com a China, imagina, como é que o PROCON vai mandar uma cartinha para o distribuidor lá no... Sidney, 11h58, a gente não deixa você ir embora sem falar dos combustíveis. Claro. Como é que está a questão aqui em Foz por causa dessa crise toda? Então, nós já estamos fazendo levantamento de preços, né? O PROCON, uma vez por mês, faz o levantamento dos preços de todos os postos de combustíveis aqui da cidade. Até agora, nós não detectamos nenhum aumento abusivo, mas eu só vou poder falar para você perfeitamente se houve ou não um aumento abusivo ao final da nossa pesquisa. Deve terminar mais ou menos lá perto do dia 20, né, que são todos os postos de gasolina aqui.
Mas, ao mesmo tempo, também eu tenho conversado com todos os PROCONs estaduais e municipais. Está tendo um grande debate, né, sobre o que a gente pode fazer ou não, né? E está muito complicado pelo seguinte: o processo de formação de preço do combustível é muito complicado, não é simples. Não significa que quando dá 10 centavos de desconto da Petrobras, não vai gerar necessariamente 10 centavos na bomba, porque esse 10 centavos é 10 centavos na gasolina do tipo A, que é a gasolina pura, 100% gasolina. A nossa gasolina é do tipo B ou C, se eu não me engano. Então, só nessa mudança já cai 30% do desconto. Além disso, nós temos que entender que existe uma carga tributária, né? Então, cada vez que o combustível é transportado, incide vários outros tipos de impostos. Isso tudo impacta negativamente no desconto. Além disso, né, os postos de combustíveis também têm, de acordo com a livre iniciativa, né, cada um forma o seu preço de acordo com a sua realidade. Então, por exemplo, tem postos de gasolina que trabalham até tarde. Tem postos de gasolina que oferecem mais serviços, né? Ele tem um posto de conveniência, tem várias coisas ali. Então, para essa formação do preço, o empresário ele coloca aquilo como custo. Né? Então, se ele tem um posto de gasolina 24 horas, é mais caro, né? Porque ele tem mais gastos ali. Então, a formação de preço de combustível não é simplesmente qual é o preço da gasolina e pegar os descontos ou aumento, né? E a Petrobras acabou não, né? Faz alguns dias anunciar um aumento no diesel, né? Então a expectativa é de aumento, com certeza, mas a gente vai ficar atento para que os aumentos não sejam abusivos. Qualquer coisa pega a nota, vai lá e reclama no PROCON. Exatamente. Perfeito. Sempre que você comprar, pede a nota. Conversamos aqui na CBN Foz do Iguaçu com o Sidney Calisto, ele que é diretor do PROCON aqui de Foz, trazendo essas orientações para vocês, né, em alusão ao Dia do Consumidor, recordado ontem, domingo, 15 de março. Sidney, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada, Sidney.